Sani Cariveneti, capitel, símbolo da imigração. Para quem não sabe, capitel é uma estrutura, um mini templo que nós temos aqui pelas colônias vênetas, principalmente no sul do Brasil. Não sei se tem aí no interior de São Paulo, Minas, Espírito Santo, deve ter, né? Então, se tiver, você que é desses locais, por favor, comente aqui embaixo e conte para nós se existe também esses capitéis aí, esses mini templos cristãos, é claro, se existe aí no interior, geralmente nas encruzilhadas, enfim, nos caminhos. Aqui existe muito e na verdade isso aqui foi uma tradição que trouxeram lá do Vêneto para nós, mas antes disso, claro, a gente vai ligar, isso aqui tem uma ligação ainda lá com a história antiga, né, com a história clássica europeia. Antes disso, claro, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que está aqui no canal Lenguamar. Eu sou Fernando Menegatti, seja bem-vindo. Os capitéis, como eu coloquei aí para vocês, é um verdadeiro símbolo da imigração nossa, principalmente da imigração vêneta, porque sempre nos locais onde se teve ali as primeiras famílias, né? As primeiras instalações de imigrantes, vocês vão encontrar capitéis por todos os lugares, né? Os mini templos com imagens de santos, enfim, onde as famílias verdadeiramente se reuniam e se sentiam acolhidas ali naquele lugar. Geralmente lugares um pouco mais afastados, no meio de alguma plantação, numa gruta também. Isso costuma acontecer bastante, e não só no interior. Aqui, por exemplo, existe no meio da cidade, alguns lugares também tem, né, grutas ali com um capitel. Então nós temos um autor aqui que é o Barth, e no seu livro de 1998, depois eu deixo aqui as referências, ele salienta uma coisa muito importante, que cada povo mantém sua cultura mesmo em contato com outras etnias, que é uma coisa que geralmente se pensa o contrário. Então ele diz que sim, cada povo mantém sua cultura mesmo em contato com outras etnias, mas ainda persiste a visão simplista e etnocêntrica dos menos esclarecidos, de que o isolamento geográfico e social é que tem propiciado as continuidades culturais. Então é claro que favorece em um certo sentido, por exemplo, linguístico, provavelmente, mas ainda assim, mesmo que a língua tenha se perdido, algumas coisas culturais permanecem mesmo em contato, né? Em contato com outras etnias. É isso que ele defende, que não é só o afastamento e o isolamento geográfico que promove isso. Portanto, querendo ou não, ainda temos muito da nossa cultura enraizada, mas certamente perdemos muitas coisas que nós precisaríamos recuperar, se quiséssemos, enfim, recuperar, né? Os colonos, então, naquele tempo, realmente os imigrantes e também depois os seus descendentes ali, os colonos procuravam sempre que possível manter a proximidade com seus conterrâneos de localidades e regiões das quais provinham. Isso aqui tem base bibliográfica. Significa que era muito provável que, por exemplo, na vizinhança iam ter muitas pessoas que vieram, vamos lá citar um exemplo de alguma cidade de Vicenza, né, num raio de alguns quilômetros ali, provavelmente toda a vizinhança veio daquele lugar. Isso daqui fica muito claro porque tantas vezes a gente pega assim, principalmente nós aqui que temos os dois lados, muitas pessoas, grande parte das pessoas tem os dois lados da família que são vênetos, e aí você vê que o pai é de Vicenza, a mãe também é de Vicenza, só que é do interior de Vicenza, tipo um é de uma cidade que ficava do lado da outra. Então a gente já consegue ver por esse fenômeno que realmente se tem um apoio na bibliografia, a história apoia a bibliografia quando a gente vai questionar as pessoas, né? Eu mesmo, os meus pais, a ascendência dos meus pais são de cidades muito próximas, em Vicenza. Então isso aqui era muito impressionante e é verdade, eles se agrupavam assim não só por regiões, mas municípios. As pequenas cidades, umas próximas das outras ali, se agrupavam para ficar todo mundo mais ou menos igual. Então, a partir do momento em que se instalavam nos lotes e começavam a desenvolver seus cultivos, construir casas e ostentar o fruto do trabalho, a representação do colono vêneto adquiria sentido, porque começava a ficar mais parecido com aquilo que eles tinham antes, lá na Sereníssima República de Veneza, enfim, até o momento de todo aquele caos que aconteceu ali. Tornavam-se proprietários, alimentavam-se bem, trabalhavam em família e cultuavam a fé, o que permitia manter vivo elementos de ordem cultural da terra de origem
terras brasileiras. Foi basicamente o que eu falei para vocês agora. Colocados em pequenas propriedades, uns ao lado dos outros puderam desenvolver-se, mantendo um relacionamento de vizinhança e amizade, bem como conservando as características culturais, né? Aquilo que a gente já estava observando. Os principais elementos da cultura trazidos pelos imigrantes vênetos, claro que a gente fala aqui sobre os imigrantes vênetos, mas isso não vai caber só a eles, né? Que se estabeleceram no Rio Grande do Sul, principalmente, né, a partir de 1875, tinham por base, por exemplo, o não uso da língua italiana, pois eles não sabiam falá-la, e usavam a língua vêneta, como a gente já está cansado de saber. A alimentação, a vestimenta, o divertimento, a música, o lazer e a religião típicos daquele local de onde eles vieram, né, da região do Vêneto. Então, em cada núcleo colonial, a igreja ocupava o ponto principal. A gente também já está vendo isso bastante aqui no canal, coisas que nunca foram abordadas, que a gente precisa abordar agora, fazer uma coisa mais cirúrgica, mais nossa aqui, né? Em cada núcleo colonial, a igreja ocupava o ponto principal e a construção de igrejas e capelas mobilizava, sem sombra de dúvida, sempre a participação coletiva das pessoas com doação, por exemplo, de material, trabalho voluntário. Se vocês vêm aqui, não só aqui provavelmente, mas se vocês vêm aqui para Bento, praticamente todas as igrejas aqui que foram construídas, as mais antigas, né, de um modo assim muito visível, desde a igreja matriz do centro, quanto a igreja matriz aqui do meu bairro, que são mais antigas, você vai ver ali nomes das pessoas que contribuíram, das famílias antigas que contribuíram, das empresas antigas da cidade que contribuíram. Então isso daqui era muito comum, né? Então, no entanto, aqui vamos nos ater, é claro, a uma obra votiva, que é o título do vídeo, né? Muito conhecida nas regiões de imigração, os capitéis. Esses capitéis aqui são pequenas capelinhas construídas ao longo das estradas, geralmente numa encruzilhada ou em terras particulares também, que testemunham a religiosidade dos imigrantes e a frequência de cultos familiares. Aí o capitel votivo. Votivo quer dizer que é de adoração, né? O capitel votivo é uma tradição bem antiga, na verdade as pessoas não conhecem isso, que é uma pena. Conhecido também por edícula votiva ou pilar votivo. Trata-se de uma pequena estrutura arquitetônica religiosa que surge de um culto popular transmitido ao longo dos séculos. Então, normalmente, um capitel é construído como oferenda votiva por um perigo superado, né, como uma fome, uma peste e assim por diante, doenças, né, mas também serve como instrumento de agregação da comunidade que pode unir-se em oração perto dele, especialmente para recitar o rosário. Aqui acontecia muito e ainda acontecem mais para o interior, né? Então, ou enfim, bairros que são assim um pouco mais privados, né? Tipo em áreas centrais essas coisas não costumam acontecer. Na Sicília, em língua siciliana, é chamado de artaredu ou cona, o capitel, né? Então nós estamos agora partindo ali, como é comum na Itália inteira, eles chamam, na verdade, nas suas línguas de origem, né? Artaredu ou cona, eles chamam o capitel. Em parte da Lombardia, eles chamam em língua lombarda de Santella. Na Toscana, em língua toscana, eles chamam de Marginetta, né? E no Vêneto, eles costumam chamar de capitel, praticamente como português, ou capitel. E no Piemonte de Pilone e também na Emília-Romanha costumam chamar de maestà. Então são nas suas diversas línguas locais, aí não todas, mas algumas ali mais importantes. A origem, o capitel que conhecemos hoje, ele provém da arquitetura do mundo antigo, vindo aí das edículas. Realmente, então, portanto, é um pedaço da antiguidade clássica, querendo ou não, em terras brasileiras nossas, né, também, mesmo que não exatamente igual, mas conceitualmente o mesmo. O motivo decorativo da edícula desenvolveu-se sobretudo na arquitetura helenística e depois passou para as fachadas monumentais da arquitetura romana da época imperial. Por exemplo, cenas de teatros, ninfeus, né, especialmente nas províncias orientais de Roma. Na arquitetura romana, nichos emoldurados por estruturas de edículas decoram frequentemente os espaços internos dos templos ou grandes monumentos públicos, como pórticos e também
também banhos públicos, as piscinas públicas, né, onde as pessoas iam ali se banhar. O termo deriva do latim edícula, diminutivo de edes, que significa templo, e portanto com o significado original, é claro, de templo, né? Originalmente já era um templo em miniatura naquela época dos romanos, que abrigava as estátuas e a representação de uma divindade, assim como é para o cristianismo durante todos os séculos, foi para o cristianismo também. Divindades, enfim, também o imperador, porque naquela época existia o culto do Estado, né, do imperador também era como se fossem muitos imperadores queriam ser deuses, ali ainda vivos, ser divinizados vivos, né? Então, estruturas protetoras de imagens de culto colocadas fora dos templos ou dentro dos próprios templos para divindades menores também estão presentes no Antigo Egito ainda. A própria edícula desenvolveu-se, no entanto, num contexto greco-romano, retomando os elementos essenciais da arquitetura dos templos. E ali, a partir do século XII, né, o termo edícula sagrada ou edícula votiva também passou a ser sinônimo de tabernáculo eucarístico, capitel votivo, santuário, pequenas estruturas arquitetônicas destinadas, então, a proteger uma imagem sagrada como objeto de culto, tanto no interior das igrejas como ao longo das ruas, nas fachadas de casas ou no campo. A partir do século XII que isso ficou um pouco mais assim, né, digamos, se espalhou realmente essa cultura dentro, né, do campo ali da igreja. Os capitéis votivos tradicionalmente sempre foram construídos em zonas fronteiriças, nos cruzamentos de vias de comunicação, em passagens ou em locais onde a tradição popular identificou uma motivação religiosa pura e para a construção. Então, os capitéis são muito típicos dos Vênetos, né? Mas é claro, como eu falei para vocês, existe na Itália inteira. E como os que são encontrados lá apenas encontram-se semelhantes no Brasil, pelo menos foi o que a pesquisa me apontou, semelhantes a lá só no Brasil. E eles também falam isso, né? Quando eles vão lá e narram, tem a história dos capitéis lá, eles falam isso, mas se encontra também semelhante no Brasil por conta da imigração, que proporcionou aí uma espécie de renascimento, né, dessa origem em terras estrangeiras. Bem, espero que você tenha gostado, então deixa aí nos comentários se você já viu um capitel, se existe de repente um capitel aí perto da sua casa, ou você passa por algum, ou enfim, que capitel você conhece, e o pessoal que não é, né, das colônias aqui do Sul também poderia mencionar, porque eu não sei se existe isso no interior de São Paulo, interior de Minas Gerais, Espírito Santo, enfim, né? Acho que seria bacana a gente trocar essas experiências, porque querendo ou não, sim, faz parte da nossa cultura vêneta, mas também nos aproxima um pouco mais dessa tradição europeia, do mundo antigo clássico, e sempre é rico, né? Sempre conhecer a respeito das coisas de um modo muito mais profundo nos torna mais ricos culturalmente. Se gostou do vídeo, deixa o seu like e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau, Strucon!